O tema de hoje, que promete muito. A tosse está incomodando ainda, né? Ontem eu tossi bastante, mas como eu disse, eu também sou um ser humano, né? Então a gente é cheio de falhas, né? Eu tomei um mel ali agora, parece que deu uma melhorada. A garganta hoje está mais bem lubrificada, estou com bastante água aqui. Porque se eu tossir, vocês não levam a mal não aí, porque o negócio aqui, eu pensava que nem ia dar conta esse final de semana. Muito resfriado, muita gripe, né? Então tem incomodado bastante, não só eu, como bastante pessoas. Então quero chamar a atenção já direto para o tema de hoje. O tema de hoje é quem é o maior. Você já viu que hoje, né, as pessoas, a gente quer ser o melhor, você já viu? Quer ser o maior. No colégio, eu lembro no colégio, eu queria tirar nota boa, deve ser melhor. O competidor hoje, né, todo mundo sabe que eu parei de competir, né, mas nas minhas competições eu queria ser o melhor. Não é? O ser humano tem esse dom, né? Ele quer ser o maior, ele quer ser o melhor de todos. Você percebe? E toda competição é para provar quem é o melhor, né? Toda competição é o cara tentando provar que ele é o melhor de todos. Você vê ali tem milhões, ali 4 mil, 5 mil, sei lá, né? A São Silvestre, 24 mil atletas, né? Então a gente ia correr lá, você entendeu? E queria ser o melhor de todos. Não é incrível o ser humano? Pois é, né? E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Quem é o maior? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles ficavam preocupados. Quem ia ser o maior? Não é quem ia ser o melhor ali no momento, mas quem ia ser o maior no reino de Jesus. Na presidência, no comando, no governo de Jesus. Eles perguntavam quem ia ser o maior, quem ia ter a melhor posição, quem ia ser o ministro da economia, quem ia ser o presidente do Banco do Brasil, quem ia ser o ministro da Casa Civil, e assim por diante, os discípulos. Não é incrível isso aí? Você não fica curioso com um negócio dele? Pois era desse jeito que os discípulos de Jesus, eles eram desse jeito. A mãe de Tiago e de João chegou em Jesus uma vez, né, e pediu para Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver lá no trono, coloca esses dois meus filhos aqui, um à direita e a sua esquerda, para trabalhar com o Senhor, para dar emprego para eles. Agora você imagina, não era nada disso, rapaz. Não era nada disso. Jesus veio morrer, né? Jesus veio para morrer, para salvar o mundo. E a ideia deles era só sobre isso aí. Você vê que até a mãe, né? Até a mãe de Tiago e João tinha essa heresia, essa coisa ruim na cabeça, tentada pelo diabo, pelo Satanás. Que era o diabo que fazia isso com eles. Era o diabo que colocava isso na mente deles. Vocês dão um jeito de colocar ele aí para ser rei de vocês. Ele é bonzinho, ele vai dar emprego para vocês. O Satanás, você acredita, tirava a mente deles, desviava, né, a mente deles para essas coisas. Não é incrível isso aí? Esse negócio de ser o maior, que inclusive nosso melhor e maior, os nossos irmãos católicos, eles creem que Pedro era o maior. Eles acreditam que Pedro era o maior. Tem até a Praça Dom Pedro lá, não tem a Praça Dom Pedro lá no Vaticano? Pois é, até o Papa pensa que Pedro era o maior de todos. Se Pedro fosse o primeiro Papa, eles falam que a igreja foi fundada em Pedro, porque a palavra Pedro significa pedra, né? E essa pedra foi fundada a igreja. Só que a pedra que foi fundada a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Pedro reconhece isso em 1 Pedro, me esqueci agora a passagem. Você percebe? Então, se ele fosse o maior, se Pedro fosse o maior, por que tinha essa dúvida a vida inteira perguntando qual era o maior? Quem é o maior de todos? Você percebe? Então não tinha ninguém maior do que ninguém, não. Pedro, se brincar, Pedro era pior do que os outros ainda, porque Pedro chegou até a negar Jesus, né? Pedro chegou ao ponto de negar, falar que não conhecia Jesus. Falou: não conheço esse homem não, nunca vi esse homem não. O Pedro. Vocês acreditam? Então como é que a igreja poderia ser fundada em Pedro? Como é que Pedro foi o primeiro Papa numa situação dessa? Você percebe? E outra, então, a Bíblia não ficava perguntando o tempo inteiro quem é o maior, quem é o maior. Se Pedro fosse o Papa, né? Ou se Pedro, a igreja tivesse sido fundada nele, estava na cara que ele era o maior, então. Ele não precisava ficar perguntando.
né? Então você percebe, só isso aí por si só já desmascara tudo a mentira, já descarta tudo. Não tinha ninguém mais importante que o outro ali. Você vai ficar impressionado com os textos que eu vou ler aqui, ó. Vamos para a Bíblia, porque quem vai falar é a Bíblia. Presta atenção, o que a Bíblia fala a respeito de Pedro e a respeito de todo mundo. Eu vou adiantar você. Sabe o que a Bíblia fala? Que para você ir para o céu, não é igual ser igual Pedro, não, você tem que ser igual a criança. Você tem que ser igual a criança. Você não pode ter maldade, você não pode ter mágoa, você não pode fazer nada de mal. Você já viu uma criança de 4, 5 anos fazer mal para as pessoas? É inocente, nem as crianças, não é? Coraçãozinho humilde, né? Não tem mágoa, não tem nada. Presta atenção para você ver no texto bíblico. Presta atenção no texto bíblico. Eu quero ler primeiro aqui 2 passagens de Mateus. Primeiro eu quero ler Mateus 18, de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. Aqui ele começa dizendo assim, ó. Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram. Olha aí, ó. E perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Só que esse reino aqui, eles falavam do céu, mas era querendo enganar Jesus. Mas o reino que eles pensavam era o reino terrestre. O reino que estava na cabeça dos discípulos, não só dos discípulos, mas de todo mundo daquela época, inclusive da família dos discípulos, era o reino terrestre. Era o rei Davi, era o segundo rei Davi. Eles queriam que Jesus fosse o segundo rei Davi, para dar emprego para todo mundo e livrar eles da escravidão dos romanos. Olha só, prosseguindo ao verso 2. Jesus chamou uma criança, colocou-a à frente deles e disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual a essas crianças, nunca terão o reino do céu. Pelo amor de Jesus Cristo, você viu isso aqui? Você tem que ser igual a criança. Se vocês não mudarem de vida, ele falou, se vocês não mudarem de vida, se vocês continuarem com esse coração duro, esse coração mau, pensando só em maldade, vocês nunca vão para o céu. Vocês nunca entrarão no céu. Vocês não vão para o céu, Jesus fala. Isso era para os discípulos e para nós, você imagina. Prosseguindo, olha o verso 4. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. Você tem que se humilhar, você viu? Você tem que se humilhar seu coração e ser igual a uma criança. Você não pode ser maldoso, ter o coração mau. O ser humano só pensa em maldade. Você já viu? Ele quer dar o golpe nos outros, ele quer ser o mais esperto. Ele quer ganhar dinheiro fácil, tomar dinheiro fácil das pessoas. Só maldade. Se ele puder tirar proveito em cima de uma pessoa, ele tira. Você percebe? Esse é o jeito do ser humano, rapaz. Esse é o coração do ser humano. É o pecado acabou com o ser humano. O pecado detonou o ser humano. Por isso que ele é desse jeito. Ele não era desse jeito, antes ele não era assim não. Adão e Eva não eram assim não. Depois do pecado que eles ficaram desse jeito também. Você percebe? Só maldade, rapaz, só maldade. Olha só, olha o versículo. E aquele que por ser um seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Você quer receber Jesus? Você quer representar que Jesus esteja perto de você? Receba uma criança. É o que a palavra de Deus está falando aqui, ó. A menos que a gente feche tudo aqui e vá embora para casa. A Bíblia diz que Jesus é que fala. Isso aqui é Jesus, não é Mateus não. Jesus ele está falando, Mateus só escreveu. Jesus está falando aqui, ó. Você quer me receber? Então receba uma criança. Receba uma criança aí que você está me recebendo. Não é incrível? E ele desce narrando. Olha o verso 6 agora. Enquanto esses pequeninos, olha só as crianças, presta atenção à condição desse texto aqui, ó. Isso aqui é uma paulada, viu? Presta atenção nisso aqui, ó. Enquanto esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Você viu o que Jesus está falando aqui? Jesus é duro desse jeito. Jesus é durão desse jeito. Você viu que se você fizer com que uma criança se perca, se você for culpado dessa criança se perder, Jesus está dizendo que é melhor você amarrar uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho no pescoço,
e pular lá dentro do mar, no lugar mais fundo que tiver lá dentro do mar. Ele falou que é melhor para você. Eu estou dizendo, agora você imagina, é bom, será? Será que é bom a pessoa pular lá dentro do mar e com a pedra amarrada no pescoço, do tamanho da pedra do moinho? Em outras passagens ele fala do tamanho da pedra do moinho. E ele ainda fala que é melhor para você. Agora você imagina o que é pior então, né? O que vai ser pior então para essa pessoa, será? Rapaz, eu falo para você, quando a Bíblia puxa a orelha, ela puxa, meu amigo. Se precisar, ela puxa e é dura. A Bíblia é dura, ela não perdoa. Eu amo a Bíblia. Eu sou um dos apaixonados. Eu sou um dos apaixonados pela Bíblia, porque eu gosto mais da verdade. Eu gosto mais da verdade e gosto de dureza, a pessoa que fala com firmeza, com dureza. A Bíblia, ela fala com dureza. Se você fizer com que uma criança se perca, é melhor você pular lá no mar, algemado lá no mar, com a pedra no pescoço. É melhor você fazer isso logo, porque o que vai acontecer com você é muito pior, umas 10 vezes pior. É isso que a Bíblia está falando aqui, ó. Você não se apaixona pela Bíblia também, não? Eu apaixonei por ela por causa disso. Eu apaixonei pela Bíblia por causa disso. Olha o verso 14. Olha o verso 14 de Mateus, nós estamos Mateus 18, tá? Olha o verso 14. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, aqui está falando do Jeová. O Jesus está falando do Pai, Jeová, o Deus Jeová lá no céu. Não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Por que Jesus sendo durão aqui? Porque ele quer fazer a vontade do Pai. E ele está dizendo aqui que o Pai Celestial, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele não quer que nenhuma criança se perca. Porque assim, quem estraga o coração das crianças é os pais, é os parentes, é os amigos. Você já viu os amigos arrebentam com as nossas crianças, às vezes não tem defeito, mas as amizades que elas arrumam na rua, estragam o coração delas e elas vão para a perdição. Você já viu? Os pais às vezes estragam o coração das crianças. A criança é inocente, ela vai crescendo inocentemente até ali 10, 11, 12 anos. Depois ela começa a desviar. Ela começa a desviar porque começa a ir pela cabeça dos outros. Começa a arrumar umas amizades estranhas, umas pessoas ruins, né, que não presta para nada, melhor dizer assim, né? E faz amizade com aqueles coleguinhas para lá, pro colégio, e se perde para lá. Você já viu? Então ele não quer que nenhuma criança se perca. Então você tem que segurar seus filhos. Procure, não deixe eles fazer amizade com qualquer pessoa, não. Não deixe eles ir para qualquer lugar onde eles querem ir, não. Corrija a criança, educa ela, ensina a palavra de Deus para ela não se perder. Porque senão depois você vai pagar por isso aqui, ó. Ele vai cobrar de você, segundo o rei Davi, o salmista Davi, várias passagens, se eu me lembro pelo menos uma aqui, é Salmo 127. Salmo 127, lá ele fala que a criança, os filhos, é um presente de Deus, é um presente, e a hora que você chegar lá no céu, ele vai comprar o presente, ele vai perguntar, cadê aquele presente que eu te dei? Aí o que você vai falar? Não, estragou, né? Quebrou, você entendeu? Você já viu quando você dá um presente para uma criança que estraga, você cobra dela, não cobra? Fala, meu filho, cadê aquele carrinho que eu te dei? Cadê aquela bicicleta que eu te dei? Aí ele deixou lá de qualquer jeito, alguém roubou, né? Ou o carro passou em cima. Ele falou, pai, eu larguei ali, mas sumiu, estragou e tal. Não é assim que ele fala para você? O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Na hora que você chegar lá no céu, Deus vai te cobrar os seus filhos. Cadê aquele presente que eu te dei, Zé Rodrigo? O que você fez dele? Aí eu vou ter que apresentar o meu filho. Se bem que meu filho já faleceu. Mas quem tiver 10 filhos, vai ter que apresentar os 10 lá. Vai ter que apresentar os 10, vai estar aqui, ó, um por um, apresentando ele com o nome. Está aqui fulano, está aqui ciclano, está aqui o fulano e tal. E vai apresentando um por um. Se faltar um, você vai ter que dar conta. Você vai ter que dar conta. Então não deixa seu filho e sua filha se perder, não. Não deixa ela se perder, não. Igual eu falo para você, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço agora, hoje, pular lá no lugar mais fundo lá no mar. É melhor você fazer isso hoje. É o que está escrito aqui na palavra, que eu acabei de ler para vocês aqui, ó. Você percebe que você está brincando, né? Tem gente que às vezes fica rindo dessas histórias, né? Pois é desse jeito que vai acontecer, pior ainda. Vai ser pior ainda do que eu estou falando aqui, que eu não sei apresentar direito. Agora lá vai ser apresentado direito. O texto bíblico lá vai ser apresentado de forma
literal, de forma real. Aqui eu só estou lendo, né? Agora você imagina o que vai acontecer lá no dia do juízo. Alguém pode estar perguntando, irmão, quando é que é isso? O dia do juízo final. Vai haver um dia que você vai ter que se apresentar a Deus, só você e Deus, e você vai ter que explicar tudo para Ele o que aconteceu. Chama o livro da vida. Vai abrir um livro da vida e falar tudo que você fez, o que você deixou de fazer, e você vai apresentar seus filhos, seus presentes, e por aí vai. É o dia do juízo final. O dia do juízo final. Todos nós comparecerão diante do tribunal de Cristo. Cristo tem um tribunal. Você vai ter que comparecer lá com todos os seus defeitos e todas as suas vantagens. Você vai ter que comparecer lá para ser julgado pelo juízo, pelo dia do juízo, pelo juiz, o juiz do mundo inteiro. Vamos ler aqui Mateus 20, já estamos aqui em 18, Mateus 20, 16. Deixa eu ler aqui Mateus 20, 16 aqui. Olha só, Mateus 20. Eu quero dizer, tem Lucas também. Mateus 20, 16 aqui diz assim, ó. E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso aqui é na salvação, ocorre uma inversão. Você já viu? A pessoa que pensa que vai ser salvo, não vai. E aquele que pensa que não vai ser salvo, aquele vai. Não é incrível? Uma inversão. Para a pessoa não se convencer, pensar que ela está salva. Se ela pensar que ela está salva, que ela já não precisa de nada, já está garantida a salvação dela, é isso que vai inverter. Deixa eu ver aqui agora Lucas, para mim poder ir para a narrativa. Lucas 14, de 11 a 14. Lucas, chegando aqui, Lucas 14. Eu preciso ir para a narrativa, porque a narrativa que eu descrevi a respeito desse assunto é simplesmente impressionante. Lucas 14, de 11 a 14, fala: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Confirmando aqui a inversão. Você viu? Confirmando a inversão. Verso 12. Depois Jesus disse ao homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão, assim pagarão a gentileza que você fez. Ó, verso 13. Mas enquanto você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ó, o verso 14. Você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fizeram bem ressuscitarem. Você percebe? Quando a gente vai fazer uma festa, você já viu? A gente procura convidar o prefeito, né? Você já viu? Já tem gente que convidou o prefeito, quer convidar o vereador, o outro quer convidar o não sei o que lá, o padre, o pastor. Ou seja, a pessoa quer convidar as pessoas mais importantes. Você percebe o contrário, não é diferente não, é o contrário das coisas de Deus. Você convida essas pessoas importantes, né? Para mim importante é Deus. Para mim o importante e poderoso é Deus, né? Mas você convive aqui na terra, esse mundo de pecado, a gente faz acepção, separação de pessoas, né? Então você convida essas pessoas importantes, depois elas fazem qualquer coisa para você, elas pagam aquilo que você fez para ela. Ela paga aquilo que você não quer, então aí você volta a zero. Você não fez nada para ninguém. Você viu? E se você fizer para um pobrezinho que não tem nada, um morador de rua aí, a Bíblia está dizendo aqui, é um morador de rua, né? Ou no nosso dia, um morador de rua. Você faz um favor para ele, dá um prato de comida para ele não tem como te pagar. E aí quem é que vai te pagar? Deus que vai te pagar. Não é milhões de vezes melhor você receber das mãos de Deus do que receber da pessoa. Então não mexe com pessoa importante, não, que é pessoa importante. Ela está sempre te devolvendo tudo que você faz para ela te devolve. Ela paga para você. Se brincar, ela paga em dinheiro ainda. Não é incrível? E aí, o que eu estou falando? Acaba que você não fez nada para ninguém. Você não fez nada para Deus, você não fez nada para ninguém. Você recebeu tudo de volta. Você percebe, se for falando isso aqui, ó, você fica falando aqui uns 40, 50 minutos. O tempo fica tudo aqui, ó, falando só sobre isso aí, ó, esses textos bíblicos. Não é incrível a Bíblia Sagrada? Mas eu quero ir para a narrativa, eu preciso passar, eu tenho que passar isso para vocês, ó.
Vamos direto aqui, fala a volta a Cafarnaum. Jesus não procurou os lugares conhecidos, onde havia ensinado o povo. Procurou uma casa que pudesse lhe servir temporariamente de lá. Seu principal objetivo era instruir os discípulos, em vez de trabalhar em favor das multidões. Jesus ficava preocupado com os discípulos, porque ele sabia que os discípulos não sabiam nada. Ele sabia que os discípulos queriam emprego, que os discípulos queriam viver eternamente, mas aqui na terra. Agora você imagina que mentalidade de uma pessoa querer viver a vida eterna aqui na terra, não quer ir para o céu não, ele quer ficar aqui. Muitas pessoas hoje, milhões de pessoas pensam nisso. Você acha que um cara todo poderoso aí, rico aí, que tem dinheiro para rasgar, jogar fora aí, carro importado, fazenda cheia de boi, você acha que ele quer ir embora daqui? Você pergunta para ele, para você ver se ele quer ir embora daqui. Ele não quer, não, ele quer ficar aqui eternamente. Quem quer morrer, quem quer ir embora daqui, eles são pessoas que estão sofrendo, né? Pessoas que estão lá no hospital, morrendo já, né? Aquela pessoa, ela prefere morrer e ir embora. Mas quem está numa boa aqui fora, fazendeirão, né? Banco cheio de dinheiro, e pá, e tal. Você acha que... Pergunta para ele, para você ver se ele quer ir embora. Mas de jeito nenhum, meu amigo. Ele não quer morrer. Se ele morrer com 200 anos, ele não morre chateado. O Silvio Santos não queria morrer de jeito nenhum. Você entendeu? O Silvio Santos não queria morrer de jeito nenhum. Ele pensava, ele morreu com quase 100 anos, né? 93 anos, se eu me falar a memória. E ele ainda achou que tinha que viver mais. O cara rico demais, 3 fazendas cheias de boi lá no Mato Grosso. Agora você imagina, se um cara desse quer morrer. Então ele quer viver a vida eterna aqui. O ser humano é desse jeito. Ele não quer ir embora daqui não. Entendeu? Ele ama esse mundo. Ele ama o mundo de pecado. Ele fala, Cristo tentara outra vez preparar a mente dos discípulos para as cenas que o aguardavam. Jesus pelejou com esses homens, rapaz. Jesus pelejava, rapaz, presta atenção, eu vou morrer, rapaz, eu vou morrer. E eles, não, o senhor não vai morrer não. Você não lembra? Pedro falou para ele. Ele falou que vai morrer, e Pedro falou assim, se o senhor sabe que o senhor vai morrer, por que o senhor vai lá então? Você percebe? O Pedro, rapaz, Pedro, se o senhor sabe que vai morrer lá, por que o senhor vai para lá então? Você percebeu o paganismo, rapaz, do ser humano, a situação do ser humano? Pedro falou isso para Jesus, e Jesus falou, sai da minha frente, Satanás. Jesus bradou com Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você pensa igual o ser humano pensa, e eu não, eu penso igual Deus pensa, e não dá certo, não é antagônico. Você já viu? É antagônico, prosseguindo aqui. Falei para você, a narrativa é impressionante. Você vai ler cada texto aqui, você vai ficar de cabelo em pé. Prepara o seu coração aí, bebe uma água aí, segura no sofá, não sei se você tiver aí, ó. Os textos que eu vou ler aqui, ó. Fala, disse-lhes que devia ir a Jerusalém. Jesus, olha para você ver o que Jesus falava para eles. Eles não acreditavam. Aqui, ó. Disse-lhe que devia ir a Jerusalém para ser morto. Olha aí, ó. Quando ele falou isso, ele falou, não, então o senhor não vai, não. O senhor não sabe que o senhor vai morrer, para que o senhor vai lá? Mas não é isso que a gente fala para o ser humano. Fulano, se o cara vai matar você lá, para que você vai lá, rapaz? E não vai lá não, você já sabe que o cara vai te matar, então você não vai lá. Você viu o ser humano? O Pedro pensava como o ser humano pensa. Jesus falou para ele, você pensa como o ser humano pensa. Aqui, aí ele fala assim, ó, para ser morto e ressuscitar, e acrescentou a estranha solene declaração de que devia ser entregue nas mãos dos inimigos. Você percebeu? Por isso que Pedro falou, se tem inimigo lá, sabe que tem um inimigo, ele vai te matar, então não vai lá. Você viu, Pedro falou no sentido humano, aparentemente bem intencionado, né? Porque você sabe que o cara é seu amigo, tem um cara lá querendo matar ele, é inimigo dele, você fala, ó, fulano, não vai lá não, que o cara vai te matar. Então aparentemente, parece, né? Parece que tem sentido, mas é com o ser humano. Aí ele fala assim, ó, nem nesse momento, os discípulos compreenderam suas palavras. Eles não entendiam nada, porque estavam dominados pelo mundão de pecado. Eles só pensavam em coisa do mundão. E o Satanás tentava eles. O problema era esse. Fala, o espírito de rivalidade, olha aí, ó.
o espírito de rivalidade ainda estava em seu coração, e discutiam entre si qual seria considerado o maior no reino terrestre. Jesus leu os pensamentos. Olha só o que Jesus fazia. Jesus leu os pensamentos deles e desejou conselhá-los e instruí-los. Só que não adiantava. Jesus pelejava, falava de todo jeito. Você viu que o espírito maligno estava na mente deles. Não falei para vocês que o Satanás é incrível, rapaz. Ele vivia na cola dos discípulos, na cola de Jesus. O Satanás não respeita ninguém. Ele nunca respeitou Jesus, não respeita ninguém. Ele fica na sua cola tentando você, para você fazer coisa errada. Olha assim, alguns perguntaram a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Mateus capítulo 17, versículo 24. A recusa de pagar o tributo seria considerada como deslealdade ao templo, e os inimigos viram uma oportunidade de lançar desonra sobre Jesus, sobre ele. Olha só, eles culpando Jesus. Só que eu vou ler um texto aqui, você vai ficar impressionado. Eles queriam culpar, arrumar um jeito para condenar e falava que ele não paga imposto, não, então vamos condenar ele. Olha para você ver, fala: nos dias de Cristo não lhe era exigido a contribuição anual para a manutenção do santuário. Para começar a conversa aqui, não era exigido. Nos dias de Cristo não era exigido, mas eles queriam inventar mentira para condenar Jesus. Prosseguindo aqui, ele fala: também os profetas estavam isentos desse pagamento. O pagamento seria considerado a justificativa para o rejeitarem como profeta. Olha só, que se Jesus tivesse pagado lá esse imposto, o próprio Jesus estava condenando ele mesmo. Olha aqui, aí fala: se Jesus tivesse pagado, aqui está escrito aqui, se Jesus tivesse pagado o tributo sem protestar, teria negado a si a sua divinidade. O Filho de Deus não estava sob essa obrigação, mas ele pagou assim mesmo. Você vai ver que ele pagou, mesmo ele não teve que pagar, não era obrigado a pagar imposto, ele pagou. Você vai ver aqui embaixo que ele pagou. Quer ver aqui, ele disse a Pedro: vá ao lago e joga o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, na boca dele tem uma moeda, vá e pague o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17, versículo 27. Aqui está o ponto, aqui está o ponto que eu quero dar uma explanada aqui, uma destrinchada nesse negócio aqui para vocês. Você percebeu Jesus mostrando as duas personalidades dele aqui? Que Jesus, ele era 100% Deus e 100% humano. Tem gente que duvida disso, né? Então preste atenção na explicação aqui, Quando Jesus fala assim, vai ao lago, pega o primeiro peixe que você pegar, na boca dele tem dinheiro. Tem dinheiro na boca dele. Você pega o dinheiro, vai lá e paga o meu imposto e o seu. Quem é que sabe que tem dinheiro na boca de um peixe lá dentro do rio? Quem é que tem esse poder para saber disso? Só Jesus Cristo mesmo, só Deus Todo-Poderoso tem esse poder para saber que tem dinheiro na boca do peixe. O ser humano tem condição de saber? Você sabe se tem dinheiro na boca de um peixe lá dentro do rio? Pois Jesus sabia. Aqui ele está demonstrando a parte divina, a parte de Deus, que ele era Deus. Quando ele fala lá, vai lá, paga o meu imposto e o seu, quem é que paga imposto? Não é o cidadão comum? Não é o cidadão comum? Não é o ser humano que paga imposto? Deus não paga imposto para ninguém, não. Você percebe a demonstração aqui? Só esse texto aqui, Mateus 17, 27, aqui demonstra os dois lados de Jesus Cristo. Demonstra os dois lados dele, que ele era Deus e ele era homem, ser humano também. 100% Deus e 100% humano. Alguém já tinha pregado para você a respeito desse assunto aí? Seu pastor já tinha falado, tinha lido isso aqui, tinha explicado isso aí para você? Pois é, tem vários outros textos que falam a mesma coisa. Mas só isso aqui por si só, para mim já é o suficiente. E para mim eu já posso ir para casa. Eu já sei que Jesus era 100% Deus e 100% humano. Vamos prosseguir, porque nós temos 35 minutos. Tem coisa demais para falar, para ler aqui, Olha aí, Jesus chamou os outros a si e perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Marcos capítulo 9, versículo 33.
Jesus lhe dissera que morreria por amor a eles. Eles estavam discutindo quem ia ser o maior, quem ia ser o maior no reino de Jesus. Eles estavam discutindo, era isso. Eu acho que a narrativa fala aqui. É isso que Jesus perguntou para ele: o que você está discutindo no caminho? Era isso que eles estavam discutindo. Qual deles ia ser o maior lá? Quem ia ser o chefe da casa civil, né? Acho que o segundo homem aqui no Brasil mesmo, o segundo homem lá do Lula é o chefe da casa civil, né? Eles estavam discutindo, era isso. Num incrível discípulo. E Jesus sabia que eles estavam discutindo isso. Jesus perguntava só para colocar eles à prova. Aqui, ó: se os discípulos estivessem prontos, olha, se estivesse pronto, teria se poupado de grande angústia e decepção. É por isso que eu prego hoje e falo: você está prestando atenção, você está aceitando, você está prestando atenção e aceitando, você está se preparando para você também não ser decepcionado. Pois é, os discípulos foram decepcionados, porque Jesus falava, pregava, explicava, e eles não prestavam atenção. Quando chegou o dia da provação, desabou todo mundo. Olha aí, ó. Novamente a esperança deles que o reino estava para ser estabelecido. Isso tinha levado à questão sobre quem ocuparia a mais alta posição. Não é o que eu estou falando aqui. Quem seria o chefe da casa civil lá? Ele estava preocupado era com isso. Não é incrível que a mais alta posição estava escrito. Se alguém quer ser o primeiro, tem que ser o último e servo de todos. Mateus capítulo 9, versículo 35. Essa era a resposta que Jesus respondia para eles, era essa. Vocês querem ser importante? Vocês querem ser o maior? Então seja o menor, seja servo de todos. Aí sim você vai ser o maior. Mas não, eles queriam manipular tudo igual o ser humano. De qualquer jeito não vai. Olha aí, ó. Qualquer questão sobre quem era o mais importante traria de novo à tona a disputa. Isso é uma das origens do grande conflito. Olha só, do grande conflito. Surgiu a imagem de Lúcifer ligado profundamente ao Filho de Deus. Lúcifer dissera: sereis semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Quem é que queria ser o maior lá no céu? Não era Satanás, não era Lúcifer. Lúcifer queria ser maior do que Deus. Ele falou: subirei acima das mais altas nuvens. Não é igual, não, é acima. O Satanás, ele queria ser maior lá. Foi expulso. Você viu o que deu? Foi expulso de lá. Não é incrível? Você pode ler isso também em Ezequiel 28, de 15 a 17. Também está escrito do mesmo jeito, que Satanás queria ser o maior lá. Ele queria ser maior do que Deus. Aqui fala, o desejo de exaltação própria tinha trazido conflito às cortes celestiais, fazendo com que uma multidão dos anjos de Deus fossem expulsos. Você viu, eu falei de Satanás, mas não, foi uma multidão de anjos. A terça parte virou diabo, por querer ser maior, querer ser melhor, querer ser o melhor lá no céu. Isso dá problema, meu amigo, isso dá problema. Você tem, como Jesus fala, você quer ser o maior, então você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar, aí sim você é o maior. Mas se você se exaltar, você vai ver aqui, ó, olha o que o texto fala aqui, ó, olha aqui, ó. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não seu caráter. O reino de Satanás é um reino de força e qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Aqui está falando aqui também, Isaías 14, versículo 14. Então Lúcifer alimentava a ideia de ser igual a Deus. Cristo, o exaltado, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Você viu? Enquanto Jesus queria, o Satanás queria ser o maior, Jesus esvaziou. Você viu como é que é o contrário? Jesus veio foi esvaziar. Jesus não quis, Jesus era Deus, mas ele não quis. Lá, se você ler lá está escrito assim, ó, Filipenses 2, de 7 e 8. Lá está escrito assim, ó, ele era Deus, mas não quis ficar igual a Deus. Você viu ele falando que tinha dinheiro na boca do peixe lá no rio? Lá no rio tinha um peixe com dinheiro na boca dele. Jesus, você viu, ele sabia de tudo.
Ele lia os pensamentos, ele sabia o que você estava pensando. Sabia, não sabe. O que você está pensando aí agora? Pois é, Jesus está sabendo. Jesus está sabendo o que você está pensando aí. Você não precisa falar nada. Ele sabe que tem dinheiro na boca de peixe, mas no rio, você já viu. E ele não quis ficar igual, não. Ele se esvaziou. E Satanás se encheu. Enquanto Jesus esvaziou, Satanás se encheu de poder para ser maior, querer ser o melhor. Você viu o que deu? Você viu o que deu? Foi expulso, jogado. Lá em Mateus, não me fala a memória, ou é Lucas 12, se não me fala a memória. Lá Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um raio. Você viu? Ele caiu, ele não desceu, não, ele caiu. Porque queria ser maior, queria ser o melhor, queria ser o bonzão, né? Ele queria ser o bonzão. Você viu o que acontece com a pessoa que quer ser o bonzão? E é melhor você se humilhar mesmo, igual Jesus fazia. Jesus procurou corrigir o mal, mostrou que é o princípio que de origem o reino do céu. Ele mostrou que ele é o princípio e ele é a origem do reino do céu, é Jesus. E não você querer ser grande, querer ser importante, né? Para ir para lá, entendeu? O céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus, e os discípulos mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Você viu? Você quer ser eficiente? Você quer ser um pregador? Você quer ser um professor bíblico? Está escrito aqui, você quer ser um obreiro, então você tem que se humilhar igual uma criança, senão você não vai nunca, você nunca vai fazer nada. Deus não aceita. Olha aqui, como uma criança, são as qualidades estimadas pelo céu. Essas são as características da verdadeira grandeza. Falei para você, cada texto aqui, meu amigo, cada um vai enfatizando cada vez mais. A verdadeira grandeza para Deus é o menor, é uma criança. Enquanto nós pensamos que a gente é grande, que a gente é importante, quem é importante para Deus é as crianças. Não somos nós, não. Nós, para Deus, desse jeito que nós somos, esses coração velho e duro, só pensa em maldade, só pensa em coisas más. Isso aí para Deus não encaixa de jeito nenhum, meu amigo. Olha aí, o Senhor da glória fica satisfeito com aqueles que são mansos e humildes de coração. Qualquer que receber uma criança é a mim que recebe. Repete de novo aqui. Você percebe? Vai enfatizando. Você viu quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. Vê lá em Salmos 24, de 7 a 10, para você quem é o Rei da Glória. É Jesus que é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. E fala, as palavras do Salvador despertaram nos discípulos um sentimento de desconfiança de si mesmo. Eles falavam, rapaz, então a gente não presta para nada para Deus, porque do jeito que nós somos ruins, mal, então a gente não presta, não. Você viu aqui? Eles desconfiaram de si mesmo. Então é o que está escrito aqui, eles desconfiaram de si mesmo. Reconheceram o seu erro. Olha aqui, reconheceram o seu erro e aceitaram a reprovação de Jesus. Jesus reprova até hoje. Jesus reprova. Quem quer ser importante, quem quer ser o bonzão, quer ser isso, quer ser aquilo, Jesus reprova tudo. Não serve para ele, não. Cujo o coração estava se abrindo para ele com fé. E devemos ser muito cuidadosos para não desanimar uma pessoa. Você não pode desanimar, principalmente as crianças. Olha aqui, quem desanimar uma pessoa, agora vai falar aqui, lá falou das crianças, né? Aqui agora, o contexto já é todo mundo. Não é só a criança, não, qualquer pessoa. Presta atenção aí, Quem desanimar uma pessoa, seria melhor se ela pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Versículo 42. Qualquer pessoa que vocês fizerem com que ela se perca. Você viu, começou falando lá de criança, né? Se você fizer com que uma criança se perca, é melhor você amarrar uma pedra de moinho grande no seu pescoço e pular no lugar mais fundo do mar. Aqui ele já fala que é a pessoa, qualquer pessoa, não é só a criança, não.
Então, em vez de você fazer com que a pessoa se perca, é melhor você baixar a cabeça. Baixa a cabeça e sai de pé. Não faz com que ela se perca, não. Não coloca minhoca na cabeça dela, não. Para ela desanimar. Se você não puder animar a pessoa, você não veio pregando aqui, animando todo mundo? Gente, presta atenção, gente, vamos todo mundo para o céu e tal. Você não vê? É assim que todo mundo tem que fazer. Ou então ficar calado, ou então enfiar debaixo da cama e ficar calado lá, para você não ter que amarrar essa pedra no seu pescoço, porque senão você está enrolado, meu amigo. Olha aí, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus capítulo 18, verso 11. Aquilo que desonra a Deus não pode fazer bem à pessoa, e todos os que quiserem se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. O que o pecador arrependido fixe os seus olhos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Você é pecador, então fixa o olho em Jesus Cristo. Fixa o olho nele, não tira o olho dele, não. Você não tira o olho dele, não. Você lembra que Pedro estava andando em cima das águas, olhando para Jesus, e estava andando em cima da água, igual fantasma. Quando ele tirou o olho de Jesus, ele afundou. Você conhece essa passagem, né? Então, se você não pode, a gente não pode tirar o olho, nem eu, nem você. Ninguém pode tirar o olho de Jesus, não. Então você afunda. Olha aqui, ó. Ao olhar para Jesus, ficamos envergonhados de nossas, está escrito aqui, borrou aqui, nossas friezas. Fica envergonhado de nossas friezas e nosso espírito interesseiro. O que eu acabei de falar? Você olha para Jesus, você fica com vergonha dele, porque ele não interessava em nada. E a gente é interesseiro em tudo. Você já viu tudo que a gente vai fazer para a pessoa, você faz interessado. Você já viu, dificilmente a pessoa faz uma coisa de livre, de espontânea vontade, mas normalmente tem algo por trás. Está interessado em alguma coisa. Você percebe a maldade do ser humano? Por isso que a Bíblia condena por causa disso. Porque as pessoas só fazem as coisas por interesse, pensando em receber dobrado depois. Elas não pensam no pagamento de Deus. O que Deus falou aqui? Não faz festa para pessoa importante, não. Porque paga você não fica devendo nada para ninguém, você não fez nada para ninguém. Mas o ser humano é teimoso, ele fala, eu vou fazer festa para o Lula. Eu quero fazer uma festa para o Lula, eu quero fazer uma festa para o Congresso Nacional inteiro. Eu quero fazer uma festa para o Alexandre de Moraes. O ser humano ele é teimoso, ele é birrento. Meu pai chamava de birrento. Ele é teimoso e birrento, ele quer fazer tudo desse jeito, para ir para o inferno. Ele quer fazer tudo isso para ser queimado no fogo. Ele fala, eu quero fazer tudo isso errado para me ser queimado lá no fogo do inferno, lá junto com Satanás. O ser humano é desse jeito, meu amigo, é ou não é? Ou eu estou conversando demais aqui? É ou não é desse jeito? Eu duvido se você faz uma festa amanhã e chama o morador de rua, eu duvido. Eu não faço, ninguém faz. Você percebeu? Só Jesus para ter misericórdia de nós, rapaz. De mim, inclusive, que eu sou o pior. Olha aqui, ó. Prosseguindo aqui, eu até perdi onde eu estava aqui, deixa eu ver aqui. Olhar para Jesus. No que somos fortes, devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Se somos fortes, podemos sustentar as mãos dos fracos. Os anjos estão sempre presentes onde são mais necessários, ao lado dos que têm mais dura batalha, descontar o próprio eu, combater o próprio eu. Os anjos estão te ajudando, para você não falar, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu comprei um carro, eu comprei um lote, eu, você já viu? E amanhã eu vou fazer isso, amanhã os anjos estão te ajudando, para você largar esse eu de lado, que não é você nada que faz, é Deus, tudo é Deus que ajuda você a fazer, dá força, dá sabedoria, dá inteligência, dá comida, dá dinheiro, dá tudo para você sobreviver, e você fica falando que é você. Eu falo que sou eu. Você percebeu aqui? Olha, os anjos estão ajudando essas pessoas que têm vontade de largar esse eu de lado e deixar tudo nas mãos de Deus.
Não é incrível, não é incrível isso aqui? O Espírito Santo falará por meio de seus servos, trabalhando naquele que cometeu o erro para que volte para Deus. Você atua como embaixador do céu e os seus resultados de sua obra são para a eternidade. O trabalho pela salvação daquele que se havia perdido, todo o poder do céu é colocado à disposição da habilidade humana para tratar pessoas, para atrair pessoas a Cristo. Todo o céu está empenhado, rapaz, todo o céu está empenhado nesse processo aí de salvação. Então eu estou aqui pregando aqui, tem um monte de anjo aqui do meu lado, tem um montão de anjo aqui do meu lado, inclusive me protegendo das tentações do diabo, do inimigo, né? E me dando poder, me dando sabedoria, me dando confiança, me dando fé, para que eu possa pregar a palavra. Todo o texto aqui está dizendo que todo o céu está empenhado nesse processo. Tem amém, tem que falar amém, Deus seja louvado. Tem que falar uns 10 amém de uma vez aí, e a gente saber disso aí, que Deus, não é Deus não, é o céu inteiro, todos os seres celestiais estão empenhados nessa obra. Você não precisa ter medo de pregar, você não precisa ter medo de falar de Deus para ninguém, você não precisa ter medo de ler a Bíblia, receber de ler a Bíblia. Todo o céu está do seu lado, está empenhado com você, para você realizar essa obra. Nosso tempo extrapolou, já está esgotado. Prometemos estar aqui amanhã nesse mesmo horário, às 18 horas em ponto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.